Oi, eu sou a Aline Dalroy e esse é o podcast É Verdades. Nessa temporada, o tema que permeia os episódios é o ofício da verdade, porque eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a árdua busca pela verdade. E hoje eu converso com a Sheili Khalef, que é atriz, escritora, palestrante, especialista em oratória e comunicação e que ficou muito conhecida nas redes sociais pelo trabalho que faz como ativista e educadora no combate à violência sexual e online. Quem é pai e mãe de crianças e adolescentes certamente já foi impactado por um vídeo de uma moça ruiva que está denunciando os perigos online e ensinando como a gente deve proteger os nossos filhos. Pois a gente vai falar sobre esse trabalho que a Sheili faz de encontrar essas verdades duras, dolorosas, absurdas, que as pessoas muito mal intencionadas fazem na internet e os cuidados que todos nós devemos ter para erradicar a violência sexual online, tendo filhos ou não. Bom, Sheili, bem-vinda. E hoje, eu já vou começar, acho que não tem como fugir muito do tema que está permeando ali as últimas semanas, que é a série Adolescência, do Netflix. Essa série que mostra o que pode acontecer se a gente deixar um menino sem qualquer supervisão na internet, solto ali, diante de todos aqueles perigos. Para quem ainda não assistiu, a série começa com a polícia invadindo a casa de uma família de classe média, atrás do filho de 13 anos que está sendo acusado de assassinar uma colega de escola. Bom, Sheili, eu sei que você viu a série, eu acompanhei várias das conversas que você teve com uma porção de especialistas nas suas redes sociais, e eu queria entender qual que foi a tua impressão dessa obra e depois de conversar com tanta gente, né? O que é importante hoje a gente falar sobre essa obra, sobre essa série Adolescência? Minha impressão da série foi pensar, aleluia, até que enfim nós vamos conversar largamente sobre esse assunto. E a gente pôde discutir também como é que esses ambientes atraem os jovens nesse buraco, nesse espaço vazio de afeto que eles têm hoje e que as redes sociais fomentam, né? Todas as redes fomentam um buraco emocional em nós, adultos, na gente, e também nas crianças e adolescentes que têm acesso. Você fica se comparando, você fica vendo o que você não tem uma questão de consumismo muito forte, você parece não ser bom o suficiente, parece que nada é bom o suficiente, tudo é mais ou menos a mesma coisa, dá um vazio quase existencial em todo mundo, que elas vão tentar preencher com produto, né? É uma estratégia de negócio das redes sociais fazerem isso. E nesse momento em que a gente está fragilizado, não está se sentindo bem, qualquer pessoa pode virar uma referência. E pode ser uma referência muito ruim. Então eu discuto isso há muitos anos, eu acompanho o trabalho da Lola Aronovitch, por exemplo. Gente, quando tudo isso aqui era mato, desde 2015 ela está falando que esses grupos aliciam meninos, que eles incentivam a violência, que eles falam que tem que resolver as coisas com violência. Só que ninguém tinha ouvido para escutar. Acho que a gente estava muito imerso no encantamento com a tecnologia. A gente estava muito encantado e a série vem para falar, não. Né? E a série vem junto com o livro A Geração Ansiosa, que é um livro muito importante, que reverberou no mundo inteiro, né, que mostra as consequências psicológicas e psíquicas do uso de telas em crianças e adolescentes, como eles estão ficando mais deprimidos, como o suicídio tem aumentado. Então tudo culminou, assim, acho que a série ela veio para coroar esse momento histórico. Então ela é um documento histórico de algo que está acontecendo. Eu acabei de entrevistar um incel, um ex-incel, na verdade, e só explicando, o incel é a sigla para celibatário voluntário, ou seja, um homem que pode ou não ser virgem, mas que tem desejos sexuais por mulheres, né? Ele geralmente é heterossexual, ele quer se relacionar com mulheres, só que ele não consegue por uma série de motivos. O problema é que ele culpa as mulheres por essa questão dele, né? E mais do que culpar, desenvolve assim um ódio pelas mulheres por ser rejeitado.
E aí eu achei muito interessante que eu vi um vídeo seu falando que os pais de meninos brancos têm que ficar mais atentos para esse tipo de abordagem dos grupos masculinistas. E eu queria que você explicasse o porquê. Não é por acaso que a série tem como protagonista um menino branco, porque a maioria dos ataques em escola, por exemplo, e ali não é um ataque à escola no sentido dele entrar e fazer uma violência contra várias pessoas na escola, mas ele mata uma colega de classe. Né, uma colega de escola, não é da mesma turma que ele, mas é uma colega de escola. E essa violência é, em sua maioria absoluta, praticada por meninos brancos. Não é por meninos negros. Então, eu acho importante que tenham retratado como branco, porque isso acontece aqui no Brasil, a maioria dos ataques. Tem um estudo da professora Thelma Vinha sobre os ataques violentos em escolas no Brasil, acho que foram uns 36, chama de violento quando tem morte e tal, nos últimos anos, e a maioria, nos últimos 20 anos, e a maioria nos últimos 4 anos. E todos os principais atacantes, né, ou ofensores, eram meninos brancos. E até porque essas ideologias, elas sempre estão flertando com outras coisas. Então, é a coisa de as mulheres não me querem, mas também é neonazismo, também é uma apologia muito direta a esses grupos, né? E nazismo é completamente contra negros, né? Isso é óbvio. Apesar de que existe um fenômeno no Brasil de alguns grupos desses aceitarem meninos negros. Que tipo de criança, que tipo de adolescente, pré-adolescente é o tipo mais vulnerável a entrar nesse tipo de aliciamento? Qualquer pessoa que não tem autoestima, que tem esse vazio emocional. Porque você vê homens adultos, né, distribuindo esse discurso, e é um negócio assim, você fala, gente, como é que eles têm coragem, não tem vergonha de falar isso publicamente, falam umas coisas assim abomináveis, né, tem vários estudos, esse Red Pill é um negócio ridículo, como é que eles têm coragem, são homens adultos, que geralmente precisam de terapia, de psicólogo, e no lugar de encontrar essas pessoas, eles acabam encontrando esses coaches de masculinidade, porque eles se intitulam assim. Então, se um homem adulto é capaz de ser influenciado por esses discursos, imagina um adolescente que está inseguro, que está crescendo, que está com uma profusão de hormônios. Mas se a gente for traçar um perfil, eu poderia dizer que é o excluído, seja o excluído que for. É o que se sente excluído. Às vezes ele nem é tão excluído, mas ele se sente excluído. Porque todo mundo na adolescência se sente diferente. A ninguém me entende, eu sou a pessoa mais diferente do mundo. Todo mundo se sente um pouco assim. Acho que não tem quem não passe por esse momento do ninguém me entende, eu sou diferente de todos. Mas se esse adolescente, essa criança tem uma boa estrutura emocional, uma boa autoestima, eles vão desconfiar desses discursos. Então, quem não está sendo os mais vulneráveis são os excluídos, e os que não têm acompanhamento na sua vida online. Porque quem tem algum acompanhamento, se os pais estão por dentro, claro que você não vai saber todos os significados de emoji, não é disso que eu estou falando. É um acompanhamento de o que está acontecendo, quem são seus amigos, o que você está descobrindo aí. E principalmente os que não têm educação sexual. E hoje ninguém tem. Então, eu acho que assim, não adianta, eu repito isso loucamente, eu escrevo isso em todos os lugares, não adianta educação digital sem educação sexual. Um grande problema ali do Jamie foi falta de educação sexual, ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Eles começam a ter desejo, começam a ter... a se atrair, às vezes, por meninos, às vezes por meninas, ninguém fala dessas coisas, é um tabu enorme, não existe educação sexual dentro das casas. Dentro das escolas está um preconceito super grande, os professores não podem abordar esses assuntos, e aí eles crescem sem saber noções de consentimento, sem saber o que é o desejo, sem saber nem sobre ISTs. A gente está com um surto de sífilis entre adolescente gigantesco, né? Não sabem colocar uma camisinha, acham que a camisinha não é necessária. Todas essas coisas que, na minha geração, nos apavoraram, quase exageraram de tanto falar, hoje não se fala mais. Então, como é que eles vão ter orientação? Então, mais frágeis estão aqueles que não têm educação sexual e nem um acompanhamento da sua vida digital. E se eles são excluídos por algum motivo, isso piora bastante. A partir de que idade a gente tem que conversar desse tipo de coisa com criança? Com que idade que, né? Uma criança pequenininha assim, ela já vai entender? Depende, sim, eu dou aula, entender dos riscos online, entender da educação sexual, entender do quê? Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Você falou que não tem como a gente falar de riscos online sem falar de educação sexual. Então, educação sexual é a partir de 1 ano e meio, 2 anos, você tem que dar educação sexual. A partir de 2 aninhos, você começa a dar educação sexual.
Você pede licença para tocar na criança, você explica que o papai e a mamãe. Eu tenho uma amiga, ela é ótima, ela fala que ela conversa com o filho dela de 5 anos, que ninguém pode tocar nas partes íntimas dele. Quais são as partes íntimas? O nome correto, né? Pênis, vulva, vagina. Tem mulher adulta que não sabe a diferença entre vulva e vagina, acha que tudo é vagina. Parece que a gente é um buraco. Não, tem a vulva, tem um monte de partes na gente, né? O ânus, tem que explicar tudo certinho, por mais que você use um apelido. E aí ela fala pro filho assim, ó, filho, nem o papai e a mamãe podem tocar nas suas partes íntimas. A gente te ajuda enquanto você não consegue ainda fazer sua higiene sozinho, limpar bem no banho, mas assim que você conseguir, nem nós vamos te ajudar. Por isso que ninguém pode encostar. Então tem essa prevenção básica. E se a criança entende isso, tipo, o que que sou eu, o que que é o outro, que ninguém pode me tocar, é muito mais fácil ensinar para ela consentimento depois, quando ela é adolescente, porque ela já sabe que ninguém pode tocar nela e que ela não pode tocar em ninguém. Então ela não vai dar um beijo à força, entende? Não vai querer ser tocada e ela vai estranhar. Se toda vez que você for tocar no seu filho, você pedir licença, quando alguém vier tocar nele sem pedir licença, isso vai ser esquisito. Então não adianta você falar se você não fizer. Então isso é 2 aninhos de idade. Sobre os riscos do online, você tem que começar a conversar do momento que a criança tem contato com isso. Principalmente se ela tem contato com o online, porque pode ser que ela jogue um joguinho offline, o que é muito comum, que ela veja um filme na Netflix ou num canal do YouTube que você selecionou para ela. Mas mesmo no YouTube Kids, a gente tem muito relato que acaba aparecendo coisas eróticas e tal. Então, tem que ensinar para a criança de acordo com a idade dela. E você não vai falar de estranhos, porque mesmo a pessoa próxima que não é estranha pode ter um comportamento inadequado. Então, você vai falar de comportamento inadequado. Se você vê uma pessoa sem roupa, a criança não precisa, você não precisa falar de exploração sexual, você vai falar uma imagem sem roupa. Se alguém te pedir uma imagem sem roupa, uma foto sem roupa, se alguém te mandar uma imagem sem roupa, mesmo que seja uma figurinha, grupinho do WhatsApp, criança de 8, 9 anos mandando figurinha de gente pelada, de pinto, isso aí é muito comum. Você vai me falar, porque isso não é legal. Quantas crianças, elas vão falar para a mãe, e a mãe me manda assim, olha o que que o meu filho viu no YouTube. Era uma propaganda de um joguinho onde o cara tem que tirar a roupa da mulher. Tem um joguinho que ele fica tentando deixar a mulher pelada. O filho fala: mãe, olha isso, ele tá tentando tirar a roupa da mulher, porque a mãe ensinou. Entende? Então você consegue, você tem que ensinar do momento que ele vai ter contato. E se você for dar um celular, aí você tem que entrar, que vai ter acesso à internet, aí você vai ter que falar de pornografia, porque vai aparecer, qualquer rede social aí é pornografia, suicídio, autolesão, isso aparece, distúrbios alimentares, né, essa questão da comparação do corpo, da comparação dos produtos, quanta briga em escola porque a criança não tem o produto X. Ah, mas nós temos um copo Stanley e o teu é falso. Né, que aqui no Brasil não é tanto essa coisa que eu lembrei do copo mamãe falando, mas já teve tanta briga com essa boneca LOL. Ah, porque a LOL verdadeira, a LOL fake, quando tinha a febre da LOL. Mas é qualquer coisa que se lance, às vezes os pais não têm dinheiro para comprar o original e compram uma cópia, um similar, digamos. Gente, as crianças esculacham o coleguinha que não tem aquilo, ou que não tem o original, ou que não tem aquele produto. Isso é uma coisa que a gente precisa orientar. Isso é muita briga na escola por causa disso, gente. E aí você vai ter que falar dessas coisas, né? Todas. Aí você fala, poxa, mas a minha filha é muito pequena, ela tem 8 anos, eu não posso falar pra ela de suicídio, pornografia. Eu falei, bom, então não é hora dela ter acesso. Não é hora dela ter acesso. E nenhuma rede, nem as de mensageria, WhatsApp, Telegram, o Escambau, é recomendada para menor de 13. A maioria do cyberbullying é cometido de 10 a 14 anos por WhatsApp à noite, quando eles estão com o celular no quarto sem supervisão. A série, ela deixa super clara, assim, a responsabilidade de toda a sociedade no cuidado dessas crianças e adolescentes. Né? E é aí que entra também o papel da escola. Na sua opinião, Sheili, qual que deve ser o papel da escola nesse cuidado? Acho que eles estão retratando uma escola que está vivendo um momento onde um aluno da escola matou uma aluna da escola. Então, não é um momento comum. O papel da escola sempre é prevenir e acolher. Então, prevenir, fazer campanhas anti-bullying, organizar um fluxo muito. Eu tenho dado aula em muitas escolas e eu vejo que elas não têm um fluxo organizado. Por exemplo, digamos que você é professora da escola. Eu chego para você e digo: professora, o professor passou a mão no meu peito. O que você faz? Você não pode ter dúvida. Né? E existe a escuta protegida, que a gente chama, então todo mundo tem que ser treinado em escuta protegida, porque seja eu te levar uma coisa que aconteceu comigo,
você tem que saber que você precisa me ouvir, como você tem que anotar. Você não pode chamar outra pessoa, peraí que eu vou chamar a coordenação, vamos falar com a direção. Não é assim que se faz, né? O professor não é investigador. Você não pode ficar me perguntando, mas quando aconteceu? Que jeito aconteceu? Tem certeza que aconteceu? Deixa eu ver como aconteceu, mostra para mim. Não é, você vai registrar o relato, vai passar adiante, tem todo um protocolo para isso, chegar num conselho tutelar se for necessário, só que no desespero e na falta de orientação até dos profissionais de educação, eles acabam fazendo isso, revitimizando, criando até uma falsa memória, eventualmente. Então, o que que falta? O que que a escola tem que fazer? Prevenir, ter atenção a esses comportamentos de isolamento, de corte, de agressividade, porque o professor ele passa muitas horas, né? Ele consegue perceber muita coisa que às vezes os pais não estão conseguindo perceber em casa. Então, ter atenção, prevenir, ter atenção e acolher da melhor maneira quando as coisas acontecem, quando um problema acontece dentro da escola. E é muito fundamental que exista um protocolo muito claro, que ninguém tenha dúvida do que fazer, porque a gente chama de relato espontâneo de violência, né? Essa revelação espontânea da violência, eu posso ir contar uma violência de uma amiga minha, por exemplo. Ó, eu vi a fulana apanhar do Beltrano. É a mesma coisa. Escuta protegida. Eu tenho que poder falar isso de um jeito sem ser questionada sobre o que eu não devo ser questionada, sem ser revitimizada, sem ter que contar isso 3 vezes para você, depois com a coordenadora junto, depois com a mãe da menina junto. Quando se chama a família, não chama-se a pessoa que agrediu, chama-se só a família para conversar. Então tem todo um jeito de fazer que tem que ser implementado e respeitado e que envolve toda a rede de proteção à infância do município. Tem municípios que fazem isso muito bem. Eu tive em Jacareí, no interior de São Paulo. É genial, porque todos eles se conhecem. Então você tem o pessoal da educação, o pessoal do conselho tutelar, o pessoal da saúde, porque às vezes numa tentativa, por exemplo, de autolesão ou suicídio, você vai envolver todo mundo, né? Ou num relato de violência intrafamiliar, né? Eu chego e conto que eu sei que a minha amiga de escola apanhou. Eu sei que a minha colega de turma me contou, professora, que o pai dela bateu nela. Ela tá toda vermelha. Isso é violência intrafamiliar. E eu estou relatando. Ou a própria criança, ou o próprio professor observa. Então, eu vou precisar acionar toda a rede de proteção à infância. Então, a escola ela é uma engrenagem. É um local maravilhoso, não quero parecer. A escola é incrível, gente, genial. É a melhor coisa que a gente tem. Ela faz parte da rede de proteção à infância e ela funciona junto com toda essa estrutura. Então, você tem a família, você tem a escola, você tem o conselho tutelar, você tem a Secretaria de Educação, você tem a Secretaria de Saúde, você tem o CRAS, o CRES, existe toda uma rede para ser acionada de acordo com cada situação. Então, a gente tem que saber o que fazer e fazer com calma, sabendo que isso vai acontecer. Porque o que eu vi, por exemplo, olha o que pode gerar um problemão. Teve uma escola onde um aluno praticou bullying com o outro, e aí um professor fez eles darem voltas na quadra de mão dada. Tipo, sabe aquela coisa? É quase a camiseta da discórdia, que rodou aquela imagem que botava os 2 irmãos dentro de uma camiseta. Isso é algo vexatório para os alunos. Isso é algo que vai piorar muito a situação. Muito. Então, tem coisas que... Castigos físicos são proibidos há bastante tempo, mas também deixar a criança sem recreio, por exemplo, isso é contra a lei. Então, respeitar as leis do país. Essa é a função da escola, sabe? Ela não é exatamente uma intermediadora, mas ela é o local que tem a maior probabilidade de proteger a criança. Porque a criança geralmente conta na escola, e durante a pandemia, quando as crianças estavam afastadas da escola, a gente teve um aumento de todo tipo de violência. Violência sexual, violência física, porque as crianças não tinham para quem contar. Elas não tinham um professor para chegar lá e dizer, professor, está acontecendo isso. Ou um professor para perceber que elas estavam sofrendo. Observar, né? Exato. Você é atriz, você, né, especialista em oratória, treina muitos executivos, enfim, tudo mais. Como é que você começou esse seu trabalho com esse ativismo no combate à violência? Eu sempre tive uma sensação que tinha acontecido comigo algo na infância em relação à sexualidade, porque eu tive dificuldade de ter minha primeira relação sexual. Depois que eu tive, eu falava que eu não gostava muito, então eu via que todo mundo adorava, e eu achava sempre estranho, não gostava muito, não conseguia me soltar. E aí, quando eu acho que eu devia ter uns 25 anos, eu consegui pagar por uma terapia, né? Psicoterapia, gente, não essas pseudociência. Tô falando de psicoterapia real, oficial.
E aí eu paguei por uma terapia, né, quando eu consegui juntar dinheiro para isso, e comecei a investigar e consegui entender realmente o que tinha acontecido comigo. Eu sofri violência sexual na infância e todas as consequências que eu vivi na vida adulta a partir disso. Então eu tinha medo de determinadas coisas, porque daí é como se eu tivesse ficado assim destemida a partir do momento que eu sofri essa violência lá com 5 anos. Então assim, não tem nada pior que pode me acontecer. Então eu era muito ousada, me metia em tudo assim. A minha mãe até falava: "Uma hora tu vai morrer igual aquela freira que foi morta porque apoiava os indígenas", qualquer causa eu entrava. Então eu estava sempre nessa berlinda, digamos assim, né? Eu colocava minha vida em risco com muita facilidade, porque é como se minha vida não tivesse valor. Essa era a ideia que eu tinha. É como se eu esperasse uma autorização para morrer, porque a minha vida me trataram com tanto desvalor que era como se a minha vida não tivesse valor. E aí, depois que eu comecei a tratar isso em terapia, foi que eu fui tratar esses medos da infância. Eu comecei a ter medo de coisas, como eu tinha bloqueado, medo de coisas que crianças têm medo, sabe? Eu tive que trabalhar muito em terapia para voltar à vida. E aí eu comecei a falar disso nas redes, né? Eu comecei a falar disso, já fazem mais de 10 anos, comecei a falar no Facebook, aí depois eu criei um grupo de apoio no Facebook. Em 2016 eu criei o grupo de apoio, já falava há alguns anos. E eu não falava no Instagram porque eu achava que isso ia me prejudicar no mundo corporativo, porque não era um assunto muito falado. Eu pensava: como é que eu vou dar aula lá para CEO de uma empresa e eu falo disso, isso não combina, e nada a ver. Quanto mais eu consegui expressar isso, quanto mais eu tomei coragem de falar, meus clientes do mundo corporativo me acompanham, né? A gente se apoia, isso. Mas eu tinha dentro da minha cabeça que isso não ia ser bem visto, né? Até porque a gente sente culpa. Então foi por isso que eu comecei a falar, porque eu vivi. Depois, em 2016, de novo, eu fui atacada numa viagem por um cara. Fiz todo o processo na delegacia, não deu em nada, a delegacia perdeu o meu processo. Essas coisas que eu não vou dizer que só acontece no Brasil, porque é assim no mundo inteiro. Então, é uma causa para mim muito importante. E quando o online começou a invadir a nossa vida com tanta proporção, a violência sexual aumentou muito mais. Então, eu sempre falei da violência sexual. No mundo virtual, como a criança e o adolescente não têm dinheiro, o criminoso tenta transformar eles em dinheiro. Então, vai cometer crimes contra a dignidade sexual. Né, vai tentar conseguir foto, conseguir vídeo, coisas que ele possa vender para ganhar dinheiro. A maioria das mulheres do grupo de apoio, que tem mais de 4.000 mulheres, foram violentadas na infância. Antes dos 13 anos é a média nacional. Então não tem como falar de violência sexual sem falar de violência sexual contra criança e adolescente. E aí vieram as violências online, o bullying virtual, né, o cyberbullying, desafios online, outras violências, eu acabo falando de todas, porque acaba ficando tudo muito intrincado ali. E eu percebo que as pessoas são muito ingênuas nos ambientes digitais. Nossa, os pais são muito ingênuos. Como para eles é legal estar nas redes, como eles já se viciaram, né? Como os adultos estão viciados e só veem coisas legais, eles acham que a experiência para o filho vai ser legal. Só que não tem nada a ver o cérebro de um adulto com o cérebro de uma criança e de um adolescente. Não tem nada a ver o tipo de abordagem que vão fazer com você com o tipo de abordagem que vão fazer com eles, né? O tipo de influência, né? O Jamie ali com 13 anos, ele acredita em qualquer abobrinha que um homem adulto fala para ele. Não, e uma coisa que aparece na série, e na minha entrevista que eu fiz com o ex-incel apareceu também, é assim, os pais veem o filho jogando, né? Você entra lá no quarto ou entra onde que o filho tá, ele tá com o fone dentro do jogo jogando. Aí você fecha a porta, tipo, tá jogando. Agora, as conversas que acontecem dentro desses jogos, no ao vivo, e logo depois, nos chats, não sei o quê, são absolutamente, né, criminosas, muitas vezes. E você, olhando ali, né, eles são muito maldosos no sentido de travestir tudo de joguinho, de brincadeira. Então, até para o olhar de um pai desavisado, de uma mãe desavisado, o filho tá vendo desenhinho, que nem falava meu avô, vai ver desenhinho. Exato, eles travestem de meme, né? O meme é muito comum para conquistar, para aliciar. E é triste isso, porque eu acho que a família, nesse caso, é o elo mais frágil. Ela que fica com o BO para resolver, mas ela é o elo mais frágil, porque a rede poderia ser mais segura, se eles quisessem. Mas é muito mais fácil viciar uma criança e um adolescente mostrando pornografia, violência, tudo que é curioso, que eles não estão acostumados. Ele vai olhar, se começar a passar pornografia, o menino vai olhar, não que ele procurou, e a maioria vê sem ter procurado, entre 9 e 11 anos de idade.
Mas justamente porque ele não conhece, vai chamar atenção. Por ele ver, a rede entende que ele quer ver mais e vai oferecendo esse conteúdo. Eu queria entender a sua saúde mental dentro disso tudo, né? Porque você está em contato com esse tema e recebendo coisas, tipo, 24 horas por dia. Como que você cuida da sua saúde mental? Como é que é isso para você? Como que é hoje, né? Em 2023... ou 2020, ano passado, 2024, 2023 eu comecei a ter pânico, depois de alguns vídeos que eu recebi, assim, porque as pessoas denunciam muito para mim, até porque nem isso é organizado no Brasil. Onde você denuncia? Denuncia dentro da própria plataforma, eles não fazem porcaria nenhuma, porque isso é sempre assim. Você denuncia, eles não fazem nada. Aí você denuncia na SaferNet e você não sabe o que acontece a partir daquilo. O vídeo não é derrubado porque você denuncia na SaferNet, né? Então fica uma situação, e aí as pessoas denunciam para mim. E eu lembro de um vídeo específico de uma mãe que falaram para ela, fizeram uma proposta de dar $5.000 para ela se ela fizesse imagens íntimas da filha, ela tocando a filha, uma menina que ela mostrava nas redes, uma mãe religiosa. Fizeram essa proposta para ela e mandaram para ela alguns vídeos. Aí ela fez um vídeo contando isso, né, apavorada, porque ela falou, eles só fizeram essa proposta porque eu mostro minha filha aqui. E ela mostrava a filha assim, gente, as duas fazendo panqueca de manhã, sabe, nada extraordinário, né, essa coisa de mostrar o filho sempre vestida e tal, mas alguém encasquetou que queria imagens dessa menina e fizeram uma proposta aí para ela, provavelmente um intermediário, né. E aí ela fez o vídeo, e aí um monte de pessoa disse que ela estava mentindo, que ela estava fazendo aquilo para ganhar like. Imagina, era óbvio que era real. Bom, a gente sabe que é real. E aí ela mandou uma mensagem para mim e falou que as pessoas diziam que ela estava chorando de forma falsa, que não era verdade. E aí ela queria me provar que era verdade. Para me provar que era verdade, ela mandou os vídeos que ela recebeu do sujeito que fez a proposta, que eram vídeos de outras mães, vou dizer bulinando, a palavra que eu vou usar aqui, seus próprios filhos. E para mim foi um negócio tão horroroso que eu passei um ano assim. Toda vez que eu lembrava disso, hoje eu consigo falar, mas eu lembrava disso, eu não conseguia respirar, era um trancar da respiração. Então eu comecei a ter pânico nessa época. Também quando invadiram as minhas contas e eu fiz tudo certinho, gente, e a Meta não tem escritório no Brasil, eles têm, mas eles não atendem as pessoas. Eu entrei com ação judicial, eu tive que ir para frente do prédio da Meta com cartazes em inglês, porque essa coisa de ficar invadindo conta só acontece aqui no Brasil, porque tem uma máfia dos recuperadores de conta. Não sei se vocês já ouviram falar, recuperamos sua conta. Isso é uma máfia, não deveria existir, né? É um serviço. Como é que se alguém invadiu minha conta, eu aviso que ela foi invadida, eu deveria ter minha conta de volta, né? Mas só que não funciona assim, porque no Brasil tudo vira uma corrupção do início ao fim ali, o processo todo é corrompido. E aí nesse ano foi muito difícil. Então até hoje eu estou lidando com essa questão. Eu já tomava antidepressivo desde 2016, já tinha tomado antes na vida, mas então eu tomo ansiolíticos, eu vou à terapia, eu busco fazer exercício com frequência, mas não é uma coisa fácil de lidar. Eu acho que o que me faz sobreviver a isso é as aulas presenciais que eu dou, né? Seja desse tipo de coisa, no sentido de proteção nas redes, comportamento digital. Essa semana eu fui numa escola, então eu falei com os alunos do ensino médio e foi super divertido. Eu faço tipo uma gincana, é super legal. Dei um treinamento para educadores também. E tá com as pessoas assim no presencial, ou quando eu dou aula de oratória também, é o que me sustenta, assim, emocionalmente, fisicamente. Então uma coisa compensa a outra. E eu tenho também hoje uma pessoa que eu pago do meu salário de professora, porque eu não ganho dinheiro nas redes, ninguém quer patrocinar esse tipo de conteúdo, né? Eu ganho dinheiro como professora de oratória. Lá é um trabalho voluntário, que pega bastante parte da minha vida, mas é um trabalho voluntário fazer. Claro que se uma escola me chama, alguém me chama, eu cobro para ir dar uma palestra presencial e tal, mas tudo isso que eu faço nas redes, meu conteúdo não é monetizado, porque esse tipo de conteúdo você não consegue monetizar, porque tem palavras, porque isso, porque aquilo. As empresas não querem anunciar no meu canal, porque que empresa vai querer se associar a uma pessoa que fala de violência sexual contra criança e adolescente? Deveriam ter vários. Todo mundo acha lindo esse trabalho, mas patrocinar esse trabalho não é a intenção das pessoas. Então, eu tenho uma pessoa que eu pago para ela responder para mim as coisas básicas, porque no geral as pessoas falam, como que eu denuncio isso? O que eu faço aqui? E aí ela separa o que é para mim. Então, ela também tem a condição de separar ou de me avisar, olha, esse vídeo aqui eu acho importante você ver, porém, ele tem cenas assim, assim, assado. Então, assim, o que eu mostro para vocês não é 1/5 do que eu recebo. Tem coisas que eu não tenho palavras para mostrar para vocês. Eu acho que isso é muito importante que as pessoas saibam. O que vocês veem e pensam, nossa, que absurdo isso, Sheili, é 1/5, tem 5 vezes mais coisas mais absurdas
que eu não vou mostrar para vocês. Primeiro que eu não quero traumatizar vocês, porque eu não acho que meu intuito não é só apavorar, é que vocês tenham uma noção de realidade para ter a noção do perigo. Mas tenham a certeza de que o perigo que eu mostro, ele é 5 vezes pior, sabe? 5 vezes pior. É que eu não tenho... Até hoje, tem coisas que eu levo 3 anos para mostrar para vocês. Eu tô há 1 ano com o material e agora eu comecei junto com outro criador, a gente está pensando em fazer um vídeo, aí eu acho que eu vou usar. É um material de uma página que mostra sexo explícito, um perfil do Instagram. Claro, as pessoas não estão sem roupa, mas tipo, elas estão dentro de uma... Pega essas cenas cotidianas, estão dentro de uma piscina, isso, aquilo. E tem imagens de bebês intercaladas com essas imagens. Como é que eu vou mostrar isso para você? Você entende? Eu sofro muito. É que eu sou professora de comunicação e a minha contribuição nessa causa é como falar desse assunto. Só que eu fico lá. Como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou falar disso? Como é que eu construo a narrativa de um jeito que vocês consigam entender o problema, se apavorem na medida necessária para agir e não só para ficar apavorados? Porque eu também não quero gente paralisada. Eu preciso de gente que se mexa, de gente que pare de mostrar criança na rede social, de gente que avise a vizinha, que fale com os pais, né? Que faça um movimento. Então, guria, minha saúde mental é o caco. Eu sinto muito por isso. E eu que, né? É tão doido tudo isso. E cai numa pergunta que eu queria muito te fazer de como é que é a tua busca da verdade, né? Como é que você chega nesses casos que você traz pra gente? Você tá na Deep Web? Você consegue ou não? Já é demais pra você? Nunca foi. Não, eu não preciso. O que eu ia dizer? As pessoas falam, nossa, Shelly, mas essas coisas que aparecem pra você nunca aparecem pra mim. Não, também não aparecem pra mim, são as pessoas que me mandam. Tanto que a primeira vez que apareceu algo diretamente pra mim foi uma moça nua, né? Apareceu assim, eu abri o Instagram, tinha uma moça pelada, assim, subindo e descendo. Eu imediatamente comecei a filmar a tela, digo, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fui olhar, eu segui uma página de gatinho, que eu tenho gato, adoro meme de gatinho, e por algum motivo comecei a seguir essa página. E o que acontece que eu já expliquei para várias pessoas? Muitas páginas genéricas, de gatinho, de carro, de fãs do artista tal, de página de curiosidade, seja curiosidade científica, histórica, eles geralmente criam uma página até ela juntar uma quantidade de seguidores e daí eles vendem para pessoas que querem anunciar pornografia, ou coisas eróticas, ou exploração. E de repente você está seguindo uma página pornográfica ou até de exploração de criança, sendo que você nunca seguiu isso. Porque eles vão trocando o conteúdo. E como você não vai verificar o que você segue sempre, aliás, façam isso, por favor, pode ser que você esteja seguindo uma página de exploração de criança e não saiba. Então, no geral, as pessoas me mandam essas coisas. Desde o primeiro vídeo que eu fiz nesse sentido, que está fixado no meu perfil, que mostra várias crianças dançando e tudo aquilo é de perfil de exploração, né? São os vídeos normais que os pais postam e que os criminosos pegam e tiram do contexto. Pessoas me mandaram. Então, eu sou uma divulgadora. Olha, gente, isso está acontecendo. Então, naquele dia, ao invés de só denunciar, eu falei, eu preciso avisar as famílias, porque elas não têm a menor ideia do vídeo, de que o vídeo que elas estão postando está sendo usado por um criminoso. Aí, quando eu penso assim, eu geralmente faço um vídeo quando eu falo, nossa, eu preciso falar com as pessoas sobre isso. Mas eu não fico pesquisando, buscando. Às vezes eu faço alguma pesquisa só para mostrar. Imagina, tem uma ali que eu mostro que a gente chega num perfil que está escrito. Tá escrito no perfil, gente. Tá fixado também lá no meu vídeo. Tá escrito pedozofilia. Tá escrito no descritivo, igual eu descrevo lá, professora de comunicação. Ali tá. Pedozofilia, não sei o quê. Tá escrito e está online. Pedo é sabe? pedofilia. Pedofilia. E com 5 cliques eu chego ali. Dentro do próprio Instagram. Então não tem necessidade de ir para uma dark web, uma deep web. Eu nem preciso passar por lá. Se as redes realmente quisessem bloquear esse tipo de conta, seria facílimo, então, né? Tá escrito masoquismo, tá escrito, a palavra está escrita, gente. Não é que eles... Claro que eles disfarçam, muita coisa é disfarçada, tem emoji, tem símbolo, mas nem o que não é disfarçado. Então, como que... Eles bloqueiam algumas coisas. Tem um símbolo que é uma espiral azul. Se você colocar na busca do Instagram, eles falam, não vamos te dar o resultado porque você pode estar buscando conteúdo criminoso, que é conteúdo de pornografia, de tanto que eles usavam esse símbolo. E usam até hoje, né? Que outros hábitos que pra gente parece inofensivo, mas que realmente é perigoso, principalmente para crianças e Curtir, adolescentes? comentar, compartilhar e salvar qualquer imagem ou vídeo de criança que apareça na sua timeline. Apareceu criança, não se envolva com essa postagem.
Porque pensa aí, ó, apareceu um vídeo, pensa de um bebê fofo com uma roupinha de crochê linda, né? E você fala, nossa, que roupinha linda, podia comprar para minha filha. Aí você salva, você curte ou você compartilha. De quem é esse bebê? Será que essa página que está compartilhando isso é a mãe do bebê? São os pais do bebê? Esse bebê está em segurança? Esse bebê está vivo? Percebe que a gente não sabe nada na internet, principalmente sobre crianças? E geralmente esses crianças que viram memes, crianças fazendo coisas engraçadinhas, esses vídeos são compartilhados e ganham tração em páginas que só compartilham esse tipo de coisa, que não tem compromisso nenhum com nada. A mãe autorizou essa página a pegar essa imagem? Então, primeiro, a mãe não deveria postar, os pais não deveriam postar, né? Ninguém deveria postar imagem de criança. Mas a partir do momento que posta, elas geralmente são compartilhadas. E aí os adultos vão lá e ficam curtindo, compartilhando, comentando coisa de criança. Não comenta, gente. Não comenta. Quem dá palco para maluco que explora a criança, ou mesmo até esses influenciadores que exploram os próprios filhos, são os adultos que ficam lá interagindo com essas postagens. Então, primeira coisa, não exponha. As redes não são recomendadas para menores de 13 anos, mas está cheio de imagem de criança lá, porque os adultos colocam. Postar imagem de criança, não importa se ela está vestida, está pelada, não é perigoso. Só faz isso quem quer explorar a imagem da criança, porque as redes sociais são locais de comércio. Elas não são álbum de fotografia. Tudo que está ali é para vender. Inclusive, nós seremos vendidos para as empresas que querem anunciar alguma coisa. Então, quando você coloca a cara de uma criança ali, você está dizendo que ela pode participar dessa rede de comércio. Está implícito isso. Você está pondo ela para o escrutínio público, porque você está dizendo que as pessoas podem curtir ou não curtir. O modelo de negócio é comentário. E aí as pessoas vão comentar o quê? Eu já vi coisas legais de criança, tipo um menino que pintava bem. Aí as pessoas, mas deve ter ajuda de alguém. Mas também ele é filho de rico. Nem importa se é uma coisa boa ou ruim. Pode virar uma coisa ruim. A gente tem várias histórias documentadas de crianças que tiraram a própria vida, ou largaram a escola, tiveram traumas tremendos que acabaram virando meme sem querer, porque alguém filmou elas ou intencionalmente, ou no momento que elas nem sabiam que estavam sendo filmadas, tipo alguém que nem era da família filmou aquela cena e colocou numa rede, né, como no caso do... Eu nem gosto de falar porque todo mundo já lembra do meme agora, que é... Eu estava vendo outro dia toda a história dela de novo, do Já Acabou Jéssica, né? Essa menina que foi filmada apanhando na saída da escola. A vida dela, da família dela, que era de agricultores, virou um inferno. Eles não conseguiam, na cidade onde eles moravam, de 8 mil habitantes, alguém que atendesse psicologicamente a menina. Ela começou a se cortar. Eles levavam horas com a van da prefeitura para ir até uma outra cidade, para ela poder passar num psicólogo e voltar à noite. A família teve que parar a vida por causa disso. E não foi ela que fez nada, né? Claro, se envolveu numa briga. Mas se alguém não tivesse filmado isso, colocado nas redes, se pessoas não tivessem curtido algo que é de criança, compartilhado, se as TVs não tivessem mostrado, você percebe? Para mim, a gente tinha que ter aula de Estatuto da Criança e do Adolescente, meu. Todo mundo tinha que ter essa aula. Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que a criança tem direito. Eu acho que a gente esquece disso. Hoje vocês não sabem os absurdos. Você vê lá uma criança toda riscada. Vocês não sabem que os pais riscam para ganhar like. Pai bate em criança para ganhar like. Pai filma criança chorando. Pai explora a criança. Chega, gente. A gente não tá... São pessoas que têm direitos. Eu não faço uma imagem sua chorando. Você vem me contar uma história, começa a chorar, que deu um problema aí na sua vida. A primeira reação minha é pegar o celular, filmar e postar. Então, assim, o jeito que a gente trata a infância é nojento. Imagina, eu pego o celular e começo a filmar você desesperada. Mas ela tá desesperada por uma coisa boba. Eu lembro um vídeo que ficou muito famoso, que era uma menininha chorando porque ela dizia que ela queria um marido. Saber lá o que ela tinha entendido que era um marido, né? No lugar de conversar, de acolher, é uma câmera filmando a menina chorando por um tempão. Não aguento mais ver criança tendo birra, porque ao invés também de acolher a birra, a pessoa filma. Tem gente que provoca a birra da criança, dá a impressão que a criança é insuportável, porque é um monte de vídeo da criança fazendo isso. Então nem vou falar de... Criança não deveria ter rede social, não é pra ter. Mas é monitorado pela mãe. Não importa pro criminoso, isso não faz diferença nenhuma. Uma coisa que assim, é monitorado e às vezes, não, é perfil fechado, só tá lá 200 pessoas da família, amigos e tal. 200. Acontece. Não, mas ela tem 100 seguidores e é todo mundo que eu conheço. Já ouvi isso.
O perfil fechado, ele é melhor que o perfil aberto. Se você é um adulto que gosta de compartilhar imagens dos seus filhos, tenha um perfil fechado. Porém, tem muita pesquisa que mostra que 75% das pessoas apenas são conhecidas desses adultos. Os adultos acabam aceitando um monte de gente que eles não conhecem. Agora, perfil para criança, nem fechado. Criança não deve ter perfil, gente. Não deve ter perfil. Até porque... Os maiores crimes, os maiores, né, abusos acontecem dentro da família, né? E de pessoas conhecidas, não é mesmo? Também. Mas não deve ter perfil, nem fechado nem aberto. Tenha o seu perfil de adulto, mostra lá para a avó que mora em outro estado, para a tia, as imagens da criança, não tem problema, deixa num perfil fechado, tá todo mundo ali, tá tudo certo. Mas veja exatamente quem você aceita, porque teve um cara que foi preso e ele roubava as fotos de uma menina, né, que os pais postavam, fotos comuns da criança, com eles, a criança fazendo uma ginástica, a criança no circo, a criança isso e aquilo. Ele roubou todas as fotos que os pais postavam e criou um perfil como se ele fosse o pai dessa menina, né? Ele tinha um perfil. E aí ele aproveitava esse perfil, que parecia um perfil da menina, né? Era um perfil fulaninha, né? O nome da menina. E ele seguia 3.000 perfis de criança, a maioria fechados, mas os pais aceitaram achando que ele era uma criança. Mas uma criança desconhecida, entende? Então os pais achando, como só tinha foto de criança e o nome era de criança, os pais tinham perfis fechados dos seus filhos e todos os perfis monitorados. E os monitores aceitaram esse cara, que era um criminoso, condenado por estuprar uma criança de 2 e uma de 3, estava lá entre os amigos do seu filho, monitorado. Então não pode, não curte, não comenta, não compartilha, não segue, não deixa seguir. Você não sabe que criança é essa. Quem disse que é uma criança, gente? E a gente viu vários, e levou 1 ano e meio para a gente conseguir tirar do ar. 1 ano e 3 meses para conseguir tirar do ar esse perfil, denunciando de tudo que é jeito, a Meta não tirava, porque ele falou que o responsável pela postagem é a pessoa, só que a pessoa estava presa. E ela roubou as fotos de uma outra família. E não adiantava essa mãe explicar isso, que eles não tiravam do ar. Imagina, de repente, você descobre que existe um perfil. Tudo que você já postou de imagem do seu filho está sendo usado por um criminoso sexual preso por explorar criança. Eu já vi, assim, o que tem, né, algumas perfis de criadoras de conteúdo que falam sobre maternidade, né? E postam os filhos ali num contexto de falar sobre maternidade e tudo mais. O que eu vi algumas já fazendo é quando aparece o filho, borra a cara ou coloca um emoji. Borra o filho, deixa o filho mais do lado, às vezes aparece a mãozinha. Você vai ver que tem umas pessoas que já entenderam e que são super cuidadosas. Porque não tem desculpa para você mostrar a criança. Ai, Sheila, mas isso é muito radical. Em que momento dá para mostrar a criança? No momento que isso seja essencial. Existe alguma reportagem, alguma coisa que eventualmente até eu compartilhe que tem alguma criança, mas é assim, uma reportagem de jornal que está falando sobre o impacto dos jogos, e daí eles entrevistam uma família e tem uma criança falando também que eu jogo, gosto disso, daquela criança sentadinha do lado da mãe. São coisas muito específicas. Agora, por exemplo, essas crianças que foram apelidadas de mini coach porque ficam fazendo um falso podcast, elas estão sendo exploradas. E aí os adultos vão lá e ficam fazendo react, falando mal da criança, que é uma criança, e que está sendo explorada por um adulto. Então, assim, ela está sendo explorada pelo adulto que fez o vídeo, ela está sendo explorada pelo adulto que faz o react do vídeo. É uma criança. Parem de explorar a criança, né? Eu já falei disso uma vez, borra tudo, não dê palco. Você critica a situação, mas não vai explorar a criança de novo. Eu sei que é difícil. Às vezes até borrar é difícil. É um saco. Esses vídeos que eu faço, que são imensos, que mostram 1000 coisas, para eu borrar tudo aquilo, gente. No começo eu não borrava, eu nem sabia como. A gente nem tinha um CapCut, um InShot, né? Que são esses aplicativos que fazem facilmente esse tipo de coisa. Eu nem sabia fazer. Eu fiz esse tipo de vídeo mostrando as coisas mesmas que estavam na internet, né? Porque eu não sabia fazer. E me arrependo. Aí eu respondo a tua pergunta, que você fez a pergunta, acabei indo para o outro lado, né? Como é que eu busco a verdade? Eu não faço essas pesquisas. É que você perguntou se eu pesquisava, fuçava, ia na... Não, eu não vou. Eu busco a verdade estudando, ouvindo os especialistas, lendo pra caramba sobre esse assunto no Brasil e fora do Brasil. E para mim a verdade no nosso modelo de sociedade hoje é busque o dinheiro. Quem tá ganhando dinheiro? Por que isso não sai do ar? Por que tem tanta pornografia no ar? Porque alguém tá ganhando dinheiro. O que é essa desgraça? Por que o OnlyFans está atrelado ao Instagram e de repente o Instagram virou uma grande putaria? Cheia desse negócio. Porque o Pornhub
foi processado nos Estados Unidos, a maior plataforma de pornografia do mundo foi processada nos Estados Unidos com uma ação civil, porque provaram que tinha vídeos lá que não eram autorizados, que eram vídeos de pessoas, por exemplo, sei lá, um namorado filmou sem a namorada saber e meteu o vídeo lá. E aí eles, depois de muito ativismo civil, junto com organizações não governamentais e junto com o governo, eles foram obrigados a tirar todo o conteúdo que não era verificado. Baixou em 80% o conteúdo deles. Mas qual foi a pressão? A pressão foi em cima dos meios de pagamento. Então, a Mastercard e a Visa impediam que as pessoas pagassem. Elas saíram. Como eles disseram assim, peraí, Visa, vocês estão patrocinando, vocês estão associados, né? Vocês são o meio de pagamento de um site que põe vídeos de exploração que não foram aprovados pelas pessoas, né? Vocês estão participando disso. Eles, pela pressão social, tiraram o meio de pagamento. Aí o que acontece? As pessoas que querem vender conteúdo pornográfico não tinham como receber. Elas não querem mais ficar no Pornhub porque elas não podiam receber dos meios de pagamento. Então, veio esse cara que já foi, gente, pesquisem a vida, aí você vai pesquisa o dinheiro, do cara que criou o OnlyFans. A ladeira é muito embaixo. Aí esse cara cria o OnlyFans e coloca coloca ali muito facilmente linkável com o Instagram, né? Você põe ali. E aí as pessoas começam, elas fazem o quê? Elas fazem uma vitrine no Instagram, praticamente uma pornografia explícita, para você pagar e ver a pornografia explícita no link de OnlyFans. Por isso que a gente tá vendo muito mais pornografia no Instagram do que a gente via. Por que que não tiram os pedófilos das redes sociais? Por que que não existe uma vontade realmente de fazer isso? Por que que quando a gente denuncia um vídeo ele não cai imediatamente? Por quê? Porque dá dinheiro. Os caras ali dão muito dinheiro. Por que que não regulam a rede social? A pele das fake news era muito boa, porque ela dizia assim, que se você ganhar dinheiro mostrando uma notícia falsa, se o Instagram ganhar dinheiro por mostrar um remédio que não funciona para você, ele teria que ser responsabilizado. Não era sobre tudo, era só sobre o que ele ganhar dinheiro em cima. Faz todo sentido. Mas aí apelidaram de fake news, falaram que era censura, e aí as pessoas caíram como patos nessa história. Então o meu vô, que tem, sei lá, né? Digamos que eu tenho um avô que tem câncer e que passa muito mal. Aí tem um remédio totalmente fajuto. Aí o anunciante desse remédio de mentira fala pro Instagram, olha, eu quero pessoas doentes que falem muito sobre câncer, que tenham tal e tal, tenho falado de tal e tal coisa. O Instagram fala, tá aqui, o meu avô tá no meio dessas pessoas. Fala, anuncia para essas aqui. Ele é o público-alvo. Como é que o Instagram não vai ser responsabilizado por isso, gente? Ele entrega a pessoa para cair no golpe. Ele entrega a pessoa para o bandido. É como se eu dissesse, assalta ali a Aline, porque a Aline, menina, ela tem ali, ó, aquela escultura ali atrás dela, meio verde atrás da cabeça dela, aquilo vale milhões, vai lá na casa dela, a Aline é a melhor. Se eu falar isso, eu não tenho nada a ver com crime? Sabe, é um negócio que não faz nem sentido. Sheili, a gente tá chegando no final aqui do nosso papo, mas antes temos um quadro que chama Verdade na Sua Cara. Sheili, qual verdade ninguém aceita? Que uma pessoa que bate numa criança e uma pessoa que estupra uma criança são muito mais parecidas do que a gente gostaria de admitir. Quem viola o corpo de uma criança, viola a lei do país, as duas coisas fazem isso. Mas se eu falar de apanhar, um monte de gente vai vir defender o espancar a criança, o bater em criança, vai querer diferenciar espancamento de bater, e não tem nada. Mas quando eu falo de violentar a criança sexualmente, aí, meu Deus, é um absurdo. Todo mundo concorda que é um absurdo, mas sobre bater em criança, todo mundo relativiza. Acho que essa é uma verdade que as pessoas têm muita dificuldade de admitir. E esse foi o meu papo com a Sheili Khalef, ativista no combate à violência sexual e online. Muito obrigada por ficar comigo até o fim desse papo aqui na Rádio Mega Brasil Online. O podcast É Verdades tem episódios inéditos toda quinta às 11 da manhã na Rádio Mega Brasil Online, no YouTube da Rádio Mega Brasil e nos aplicativos de áudio. Quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas? Segue a gente no perfil @Projeto É Verdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. A direção criativa, a produção executiva, a gravação da entrevista, a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro do episódio. Já a edição é do Vitor Rocha. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até o próximo episódio.